Sejam todos bem-vindos para mais uma sessão de estudos do Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, hoje quarta-feira, dia 1º de junho de 2022. Acho que todo mundo está a par de que a velocidade do tempo está absurdamente elevada, né? Vamos dar continuidade ao desenvolvimento da mediunidade, né? Que é o capítulo 17, que trata da formação dos médiuns. Bom, no item 204, Kardec fala, porque a gente está aprendendo, através de Kardec, como se pratica ou como se desenvolve a psicografia, que é a mediunidade de escrever, ou melhor dizendo, o espírito escreve através do médium, né? Então, como ele fala aqui, é bastante fácil, bastante... não é difícil de desenvolver essa mediunidade, é bastante comum. Então, aqui ele está dando continuidade, né, nesse item 204, na receita de como fazer para fazer esse desenvolvimento, né? Então, ele fala assim, olha, mais importante a se observar do que a maneira de fazer o apelo é a calma e o recolhimento que se deve ter junto a um desejo ardente e uma firme vontade de êxito. Então, parte muito da gente isso. Vocês se lembram que, para que a gente tenha, para que se manifeste a mediunidade, sempre tem que ter 3 ingredientes, né? Um é o médium, né? Depois tem que ter o espírito, né? Com a vontade, né? De trabalhar, e a permissão. Para esse tipo de trabalho, é praticamente assim, é muito fácil, não é difícil, não. Agora, nós selecionamos aquele tipo de espírito que faria a escrita através da nossa mediunidade. Mas isso é um passo mais para frente. Mas no passo que nós estamos agora, é esse desejo ardente, né? Essa vontade de que vai dar certo. Então, a gente vai ver aqui que ele está dando os passos, né? E por vontade, não entendemos aqui um desejo efêmero e inconsequente, a cada momento interrompido por outras preocupações, mas a vontade séria, né? Uma vontade séria, perseverante, sustentada com firmeza, sem impaciência nem ansiedade. O recolhimento é favorecido pela solidão, pelo silêncio e afastamento de tudo o que possa provocar distrações. Então, se recolhe no lugar onde ninguém vai perturbar, avisa a família, olha, durante essa horinha aqui, esses minutos eu vou ficar em prece, eu vou fazer meu exercício, eu não gostaria que ninguém interrompesse. E fica lá fazendo o exercício. Então, longe de todo mundo, solidão, silêncio, afastamento, para que não haja distração. Nada mais resta, então, a fazer, senão isso, renovar todos os dias a tentativa, durante 10 minutos, um quarto de hora, ou mais de cada vez, durante 15 dias, um mês, 2 meses, e mais se necessário. Então, vocês percebem que é um exercício aqui numa caminhada, um dia consegue caminhar, sei lá, 2 quilômetros, com o tempo consegue 5, com mais tempo consegue 10 quilômetros. Então, é um exercício. Conhecemos médiuns que só se formaram depois de 6 meses de exercício, enquanto outros escrevem corretamente desde a primeira vez. Então, isso mostra a sensibilidade mediúnica. Aquele que já tem propensão para a mediunidade, e rapidamente ele desenvolve. Agora, aqueles que têm só um resquício, um fragmento, sabe, uma leve indicação, então esse precisa de mais tempo. Então, não é algo impossível, é algo perfeitamente possível de se realizar, tentando ali. Claro, eu já vou antecipar aqui, se a pessoa está lá 6 meses, 1 ano e não sai muita coisa, então está na hora de pensar que não é esse tipo de mediunidade que a pessoa vai desenvolver, né? 205. Então, 204, agora 205. Isso é importante. Para evitar tentativas inúteis, pode-se interrogar por outro médium um espírito sério e elevado. Eu sublinhei aí, porque isso é muito importante. Não é numa cartomante, vai lá e fala, escuta, eu consigo escrever?
né? Porque ali está cheio de espírito de todo tipo. Então, através de um médium sério que possa questionar, né? A pessoa questiona o espírito, um espírito também igualmente sério, né? E aí pode fazer essa pergunta, para que a pessoa não tenha tempo, não perca tempo. Então, ele fala, mas olha aí, é bom lembrar que quando se propõe aos espíritos a questão de saber se temos ou não a mediunidade, eles quase sempre respondem afirmativamente, o que não impede que as tentativas sejam muitas vezes infrutíferas. Então, a pessoa pode ficar muitos meses e não dá em nada, né? E o espírito falou que eu tenho mediunidade, só que é uma pergunta geral, como ele explica. Ele fala assim, ó, isso se explica naturalmente. Propõe-se ao espírito uma questão geral, e ele responde de maneira geral. Nós já estudamos isso. Não precisa nem perguntar para o espírito. Todos nós somos médiuns. Poxa, mas então eu posso escrever? Não sei, depende da sua sensibilidade. Então, por quê? A mediunidade, ela é, assim, muito diversa. E dentro de cada mediunidade tem aquela gama, né? Não a gama, mas assim, a intensidade, ou a sensibilidade. Alguns são muito pouco sensíveis, que se diz até, ó, esse não é médium, né? E tem outros que são muito sensíveis. Então, esse é um médium realmente que é mais, assim, digamos, é um médium ostensivo, né? Então, essa pergunta geral, o espírito vai responder de maneira geral. Como se sabe, nada há mais elástico do que a faculdade mediúnica, que é isso que nós falamos. O leque de opções, o leque de possibilidades, o leque de variedade da mediunidade é muito, pois ela pode se apresentar sob as mais variadas formas e nos mais diversos graus, que foi isso que a gente falou. Muitos tipos de mediunidade, mas cada uma delas varia conforme o grau, né? Pode-se, portanto, ser médium sem o perceber, e num sentido diferente do que ele pensa. Então, realmente, quando se trabalhava, quando começou aquela febre, né, das mesas girantes, tinha várias pessoas que punham a mão na mesa para que ela levantasse, dançasse, respondesse perguntas, mas ela, no meio daquelas pessoas, tinha gente que nem sabia que era médium, ou a soma da qualidade mediúnica baixa, né, o grau baixo da mediunidade, somados ali com a doação do material suficiente, o espírito combinava aquilo e dava o resultado. Chamava outros espíritos para ajudar e saía lá a mesa dançante, né? Ela fazia barulho lá e tudo. Mas porque tinha gente lá que nem sabia que era médium. A essa questão vaga, sou médium? O espírito vai responder sim, porque a gente já sabe disso. A esta mais precisa, sou médium escrevente? Aí está sendo mais específico. Aí ele pode responder sim ou não, né? Esse espírito sério, através de um médium sério, tá? De novo, não é uma consulta, não é um reading, né? Uma leitura, como aqui o pessoal faz, né? Deve-se ainda conhecer a natureza do espírito interrogado. Então, de novo, ele está falando, ó, vê lá, tem que saber com quem está falando. Por quê? Porque há espíritos tão levianos e tão ignorantes que respondem a torto e a direito, como verdadeiros estúrdios. Estúrdio é o sem juízo, sem consideração, irresponsável, né? Então, tem todo tipo de espírito. Vai perguntar para um desse, ele vai falar o que ele não sabe, ele vai inventar, ele não vai ter responsabilidade nenhuma na resposta. Eis porque aconselhamos dirigir-se a espíritos esclarecidos, que geralmente respondem de boa vontade a essas perguntas e indicam o melhor caminho a seguir, se houver possibilidades de êxito. Isso aqui é naquela época onde Kardec tinha acabado, né, ele escreveu esse livro aqui, né, o livro dos médiuns. Então, essa era a maneira que ele estava sugerindo: fazer o teste, fazer o exercício,
né? E, se quiser e tiver essa possibilidade, perguntar para um espírito, através de um médium sério. Então, médium sério, normalmente, a gente já viu isso, né? Aqueles médiums sérios são acompanhados por espíritos sérios também, né? O item 206, um meio que dá quase sempre bom resultado é o emprego como auxiliar momentâneo de um bom médium escrevente, flexível e já formado. Lembra o médium escrevente flexível ou médium flexível que a gente viu? Então é isso aí. É um médium que tem a habilidade assim mais que pode trabalhar de várias maneiras, né? Que não é exclusivo, né? Que não é egoísta, que tudo aquilo que a gente viu, né? Nas últimas sessões aí. E aí, como é que ele ajuda? Se ele puser a mão ou os dedos sobre a mão que deve escrever, é raro que ela não se mova imediatamente. Então, ele está transferindo ali para o médium essa capacidade. Ele está reforçando, ele está juntando com o médium, em exercício, né, a capacidade dele. E vai quebrar aquele bloqueio, porque ele não sabe o que vai acontecer. Aí ele vê que aquilo está acontecendo, ele fica com mais segurança, né? Se coloca mais à disposição. Mas vamos ver o que Kardec fala, que é mais ou menos nessa linha aí, né? Então, colocar os dedos, né, a mão, os dedos sobre a mão que deve escrever. E seguramente que ela vai se escrever. E ele vai explicar, compreende-se o que então se passa. A mão que segura o lápis torna-se uma espécie de apêndice da mão do médium, como seria a cesta ou a prancheta. Lembra que a gente estudou isso? Que utilizavam aquela cestinha com um lápis ali, aí o médium colocava o dedo sobre a borda do cestinho e escrevia, né? Então, é quase a mesma coisa, ou seja, a mão do médium que está em exercício, aquele que está exercitando, a mão e o lápis, é como se fosse a cestinha para esse médium já tarimbado, esse médium já experimentado, como ele falou, médium flexível, né? Mas isso não impede que esse exercício seja realmente útil quando se pode empregá-lo, pois que frequentemente, ou frequente e regularmente, repetido, ajuda a vencer o obstáculo material e provoca o desenvolvimento da faculdade. Então, é uma forma de que o médium, em exercício, ganhe segurança. E aí ele dá continuidade, né? Eu sei lá, como é que seria isso? É como se fosse andar de bicicleta. No começo, a pessoa não tem equilíbrio, então vai aquele que vai ajudando, vai aquela rodinha. Então, é mais ou menos nessa linha. Depois que ele ganha, né, a segurança que está andando, tira a rodinha, já não precisa mais segurar, e ele sai andando de bicicleta, né? Só para a gente ter uma ideia do que como funcionaria, né? Às vezes também basta magnetizar com essa intenção o braço e a mão do que deseja escrever. Então, magnetiza, que nem um passe assim, vai colocando as mãos e dirigindo o pensamento, né? E aí ele já também facilita. Muitas vezes, o magnetizador se limita a pousar sua mão no ombro da pessoa, e temos visto ela escrever prontamente sob essa influência. O mesmo efeito se pode ainda produzir sem nenhum contato e pelo simples efeito da vontade. Só o magnetizador estando do lado lá, ele coloca a vontade, né, em jogo ali, né, naquela situação, e o médium já começa a escrever. Ou esse que está em exercício, né? Compreende-se facilmente que a confiança do magnetizador em seu poder para produzir esse resultado deve exercer um grande papel e que o magnetizador incrédulo exerceria fraca ou nenhuma ação. Então, tem qualidades de magnetizador. Kardec foi magnetizador. Ele estudou o magnetismo por cerca de 35 anos. Então, ele sabia do que estava falando, né? Aí tem uma observação do tradutor, né?
Pode-se alegar atualmente que o magnetismo não tem essa força, pois, na verdade, não passaria simples ou de simples efeito da sugestão. Mas o problema da hipnose ainda não está suficientemente esclarecido, como alguns pretendem. É bom lembrar que nas atuais pesquisas de telepatia, conseguiu-se hipnotizar pessoas à distância, sem que elas o soubessem. Olha que interessante, né? A gente vê isso aí. Não precisa estar presente o magnetizador. Ele mentaliza a pessoa que ele quer hipnotizar e ela é hipnotizada à distância. Vêm-se as experiências de Eric Kurzweil, né, Pierre Janet, Gilbert, mais recentemente as sugestões à distância de Vassiliev na Rússia. Então são, na época, quando ele traduziu, ele tinha esse conhecimento, aí ele compartilhou com a gente, né? Através dessa nota, aí, no caso, o Herculano Pires. O concurso de um guia experimental, então aí já está falando do espírito, né? Ou, desculpa, alguém que está guiando, né? É também muito útil, algumas vezes, para indicar ao iniciante uma série de pequenas precauções que ele costuma negligenciar, em detrimento da rapidez do seu progresso. É útil, sobretudo, para esclarecê-lo quanto à natureza das primeiras perguntas e da maneira de fazê-las. Seu papel é de um professor que se dispensa quando a gente se tornou bastante hábil. Eu fiz recentemente, para algumas pessoas, no estudo, eu fiz uma sugestão de assistir um vídeo do Orlando Carneiro, né? Ele é um médium, psicógrafo, só faz isso, psicografia, mas ele é muito sensível, ele percebe muita coisa. E, e ele faz o trabalho que o Chico fazia com as cartas consoladoras, né? Então ele tinha essa habilidade, né? Ele tem essa habilidade. E ele pegou muito instruções com o Chico. Então o Chico foi para ele esse guia que 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 Kardec está se referindo aí. Então é muito importante. Depois disso, quando ele passou a escrever, né, psicografar, e particularmente que Chico desencarnou, tá, ele estava por conta. Então, ele falou assim, então nesse caso o Chico, né, é como se fosse um professor que se dispensa quando o aluno se tornou bastante hábil, né? O item 207, outro meio que pode também contribuir poderosamente para o desenvolvimento da faculdade consiste em reunir um certo número de pessoas, todas animadas do mesmo desejo e da mesma intenção. Então, isso é interessante, porque vale para outros tipos de mediunidade. Então, as reuniões mediúnicas se utilizam desse tipo de observação que é colocado aqui, que eu vou ler de novo, tá? Então, imagine uma reunião mediúnica de psicofonia, ou então uma reunião mediúnica para tratamento de saúde, né? Ou cura, ou fluidoterapia, né? Então, um grupo de pessoas juntos com o mesmo propósito tem mais resultado. Então, eu vou ler de novo. Outro meio que pode também contribuir poderosamente, olha essa palavra, poderosamente, para o desenvolvimento da faculdade, consiste em reunir um certo número de pessoas, todas animadas, todas com o mesmo desejo e da mesma intenção. Todas guardando absolutamente silêncio num recolhimento religioso. Eu não estou falando do ponto de vista da religião, mas assim, da dedicação, né? Simultaneamente, experimentam escrever, apelando cada qual ao seu anjo guardião ou algum espírito simpático. Então, o anjo guardião, então o espírito guardião, o espírito esse que cuida da gente a vida inteira, né? Que tem que ter muita paciência para cuidar da gente. Uma delas também, ou melhor, uma delas pode também fazer, sem designação especial, e por todos os membros da reunião, um apelo geral aos espíritos bons, dizendo, por exemplo, em nome de Deus Todo-Poderoso, rogamos aos bons espíritos que se dignem comunicar-se pelas pessoas aqui presentes.
É raro que entre elas não haja algumas que deem prontamente sinais de mediunidade ou mesmo escrevam de maneira fluente em pouco tempo. Quando a gente, antes da pandemia, nós tínhamos uma reunião que a gente chama de desenvolvimento mediúnico. Em determinado momento, tinha alguns ali no grupo, principalmente uma pessoa que era médium psicógrafa. Aí depois se juntou mais uma, então tinham duas que escreviam já de forma bastante assim é, experiente, né? E tinha uma terceira que de vez em quando dava uma comunicação. Mas aí veio uma comunicação por escrito, né, uma psicografia, dizendo: vamos iniciar o trabalho das cartas, né, das cartas mediúnicas. O espírito estava falando que era isso que ia acontecer. As reuniões seguintes, várias pessoas escreviam. Eu posso dizer já que pelo menos 4 pessoas escreviam, né? Então, era muito normal, muito natural que havia pessoas escrevendo ali. Uma delas, que não era nenhuma dessas 4, começou a desenhar, começou a fazer uns rabiscos e tal. E foi orientado que ele ilustraria algumas das cartas, ou referente a algumas das cartas. Então, havia um interesse por parte dos espíritos, que inclusive ele falou o motivo, que era para tratamento de espíritos que estavam precisando desabafar. Então, eles contavam a história deles. Então, a gente vê histórias muito tristes, histórias que terminaram muitas vezes em suicídio, em morte, né? Ou desencarne de outras pessoas, né? E como que ele estava, né? Agora, o que ele estava fazendo, o tratamento, tudo, mas ele contava a história dele. Era uma forma de tratamento. Então, um grupo de espíritos, junto a um grupo de médiums, resolveram fazer isso. Quem sabe agora a gente tem uma possibilidade de se reunir novamente, quem sabe pode dar continuidade a esse trabalho, né? Fácil compreender o que se passa nessa circunstância. As pessoas unidas por uma mesma intenção formam um todo coletivo cujo poder e cuja sensibilidade aumentam por uma espécie de influência magnética que auxilia o desenvolvimento da faculdade. Alguns chamam isso de egrégora, forma uma egrégora, né? Sabe, aquele pensamento, aquele sentimento, aquela situação que facilita o desenvolvimento. Entre os espíritos atraídos por essa conjugação de vontades, né, por essa união de vontades, há os que se encontram em meio aos assistentes, aos que encontram em meio aos assistentes o instrumento que lhe convém. Se não for um, será outro, e eles o aproveitam. Então, naquele momento, já fica aquela sintonia, né, com os presentes ali, com um ou outro. Esse meio deve, sobretudo, ser empregado pelos grupos espíritas que não dispõem de médiuns ou que não os têm em número suficiente. Então, às vezes tem, né, nos grupos espíritas, né, alguns centros, né, locais de reunião, que não tem tantos médiuns, né? Então, junta mais gente ali e faz essa egrégora, né? Faz esse ambiente para poder se manifestarem ali os espíritos, sintonizarem, né, com os médiuns. Aí, de novo, né, o tradutor coloca aí uma nota de rodapé. As explicações científicas tendem para o efeito da sugestão. Muitos expertos, né, muitos experts, como afirma Robert Amadou, facilmente demonstram que se trata de simples sugestão e assim por diante. É realmente uma fácil descoberta, mas as comunicações posteriormente obtidas demonstram de maneira mais complexa, através de notáveis sequências de provas, exatamente o contrário dessas hipóteses levianamente levantadas e sustentadas em nome das ciências,
que é a que ele está defendendo, né? O Espiritismo. Agora vem o item 208, que eu acredito que seja o último, né? Da noite de hoje. Tem-se procurado encontrar processos para a formação de médiuns, bem como meios de diagnosticar a mediunidade. Então, tem gente que faz assim, outro tipo de tentativa, sem ser essas que Kardec relacionou até então, né? Até o momento, não conhecemos outros mais eficazes do que esses que indicamos. Então, ele foi exaustão com isso, com esse método que ele colocou aqui, e que é um método perfeitamente, assim, dá para fazer, é possível. Né? Então, e ele fez isso muitas e muitas vezes, né? Então, até o momento, esse é o melhor que ele conheceu. Supondo que o obstáculo ao desenvolvimento da faculdade é de ordem inteiramente imaterial, algumas pessoas pretendem vencê-lo por uma espécie de ginástica, um exercício físico, quase capaz de deslocar o braço e a cabeça. Então, alguns acham que o obstáculo é físico, que é material. Então, faz exercício de aquecimento, de uma ginástica, né? Não descrevemos esse processo que nos chega através do Atlântico, não só por termos nenhuma prova de sua eficácia, mas por estarmos convencidos de que pode ser perigoso para as compreensões, né, para o físico, né, compreensões delicadas, pelo abalo do sistema nervoso. Então, ele deve ter escutado algumas barbaridades, ele fala, não vou nem descrever aqui para não inventar moda, né? Então ele se reserva o direito de não comentar, mas dá para a gente imaginar, né? Que existe de tudo, né? Se não existirem os germes da faculdade, se a pessoa não tem a tendência mediúnica, né, a sensibilidade mediúnica, nada a poderá dar, nem mesmo a eletrização das pessoas, que sem êxito algum já foi empregada. Olha só, até isso já colocaram. Choque elétrico, claro, que deve ser um choque elétrico bem reduzido, bem mínimo, mas usaram isso, né? E esse era o nosso assunto no dia 8 de junho, daqui uma semana, a próxima sessão de estudos. Desculpa, eu acabei mantendo aqui, não tem nada a ver com o meu quadro sinótico né, das diferentes variedades. Aqui, na verdade, vamos seguir com o capítulo 17, né, no assunto que a gente estava vendo aqui, que são a formação dos médiuns. Tudo bem? Então, já vamos aproveitar até que está uma arrumada aqui, né? Pronto. Então, esse é o que nós vamos estar estudando na próxima sessão de estudos. Agora eu deixo de compartilhar e ouço de vocês as observações sobre esse tipo de mediunidade, esse tipo de exercício. O que parece a vocês isso? É algo fácil, é algo difícil? Querem comentar sobre o método que Kardec usa, né, no Livro dos Médiuns? Método no sentido assim, geral, as instruções que ele vai dando para que desenvolva esse tipo específico de mediunidade. A Marina está presente aí, então, para ela está sendo muito bom, para que ela possa perceber que dá para fazer esse exercício, né, Marina? Já que você já iniciou esse processo, né? E mais tarde a gente, de alguma maneira, vai estar fazendo juntos, né? Sim, Luiz, eu até ia também fazer uma pergunta, porque teve uma semana que Alice não tinha com quem ficar, né? Meu marido, ele estava embarcado.
E daí eu fui para o meu, né, para o meu Sei que eu tenho horáriozinho. embarcado, senão vão pensar que ele estava bêbado, caído. Ah, não, não, é porque ele trabalha em plataforma, né? Ele trabalha E no... então, e daí tu comentou de, né, da gente sempre reservar um horáriozinho, de ir para um cantinho bem tranquilo. Eu geralmente ligo uma música clássica também, que foi, né, que foi uma outra pessoa que me indicou também. Mas aí teve semana passada, né, que eu tentei deixar a Alice aqui com uma galinha pintadinha, mas não deu certo. E realmente, assim, eu assim, foi, praticamente não consegui, assim, uma comunicação, né, por esse distúrbio, né, de barulho. Então, realmente, eu acho que é bem importante essa questão da Muito, muito. gente, né? Foi muito boa a sua colocação, Marina, porque ela está evidenciando, né? Ela está confirmando o que Kardec falou há um século e meio atrás. Não adianta. Ele foi a melhor forma que ele obteve do exercício, da maneira que ele descreve. Outros tipos, outras loucuras aí que andaram fazendo, não funcionou. Então, ele fala, é recolhimento, né? É um lugar tranquilo, então a música é importante. Eu não sei se ele considerou a música ou não, não importa, porque como a gente também faz parte assim, do aprimoramento no caso do espiritismo, a gente contribui com o espiritismo, então essa é uma contribuição de alguém que sugeriu para você a música, uma música leve, porque o que está acontecendo? Essa música, ela ajuda a harmonizar o ambiente. É muito comum quando a gente chega numa casa espírita, onde tem sempre aquela plaquinha, né? O silêncio é uma prece, né? Isso é interessante, muito isso. Então, as pessoas sentam e se evita de conversar e tem uma música no fundo, tocando. Normalmente uma música clássica. Tem até umas músicas de centro, né? Que foram compiladas pelo Richard Simonetti, muito antiga. Então, algumas daquelas músicas, quando a gente escuta, já lembra do centro, né? Da casa espírita. Né? Que tem, eu tenho inclusive eu tenho essa gravação, e é muito assim, é nostálgica, inclusive. Quando eu ouço assim, me lembra quando eu ia para o centro e ficava ali quietinho, esperando começar, e para já ir harmonizando, e a música faz parte disso. Então, você está coberta de razão com relação a isso. E fez um teste e viu que não funciona. Galinha pintadinha, psicografia não se, não se bica muito, né? Realmente não deu certo, Luiz. Daí eu assim, praticamente mudei para quando o Érico não estiver aqui, para o momento que ela está dormindo, né? Aí eu consigo, né? Consigo me reservar. É muito importante também, caso seja possível, né, em caso de possibilidade assim, de escolher um horário, porque os espíritos também têm os seus compromissos, né? Então, se você tem, por exemplo, vou falar de um outro tipo de atividade muito importante, né? Que a gente pode fazer, que a gente deve fazer, que a gente faz, que é o Evangelho no Lar. Então, ele é um dia apropriado, na hora determinada, com horário para começar e horário para terminar. Aí a Mas eu gente tem que... faço isso. Ai, desculpa. Pode Não, continuar. não, exatamente. Então, eu estou dando o exemplo do Evangelho, porque o que acontece? Os espíritos se comprometem já com essa responsabilidade, e responsabilidade nossa, né? Eu lembro muito como é que é o nome? O Carlos Campetti, né? Então, era ele e a mulher no começo, depois era ele, a mulher e a filha, né? Então, eles começaram a fazer sessões mediúnicas. Ele fala isso, inclusive num livro dele, né? Na casa deles, eles moravam fora, sempre moraram assim, porque ela trabalha ou pelo menos trabalhava por Itamaraty, então mandavam aí eles para outros países, né? E não tinha casa espírita, não tinha nada. E ele, médium, né? Precisava trabalhar, ela
a esposa era dialogadora, né, com os espíritos, e eles faziam sessões, né? E eles começaram a fazer sessões assim, sem ter um dia certo. Aí chegou um espírito, que por sinal era o avô da mulher dele, falou: olha, vocês têm que ter disciplina. Marca um dia e hora, e aí nós vamos poder ajudar, né? Seja no Evangelho no lar, seja nas orações que vocês fizerem, seja no trabalho mediúnico. Pronto, resolveu. Passaram a fazer em horário rigoroso. Por quê? Não é porque a gente chama o espírito, os que não têm o que fazer vêm rapidinho, né? Mas aqueles que têm compromissos, né, sérios, não estão à nossa disposição. Então, realmente, tendo um horário fixo, né, um dia fixo, uma duração fixa, e seguindo sabe, sabe, um ambiente tranquilo, né, concentração, música, aí funciona. Quando estamos falando de concentração, não é para dar passividade, né? Então, esse tipo de mediunidade dá para trabalhar sozinho, dá para trabalhar em grupo, sem problema nenhum. Pode falar, Marina, eu tinha cortado. Não, imagina, eu até ia te perguntar, porque eu tenho horário, né, e dia da semana certinho, né, justamente era uma das coisas quando eu iniciei que eu fui orientada. Mas, por exemplo, assim, no caso do meu marido ficar fora, e eu tentei fazer o teste, eu vi que quando a Alice, ela tá acordada, não tem como, entendeu? Então, ela geralmente ela dorme em horário, ela é bem certinho, assim, então eu sei mais ou menos o horário que ela dorme. Seria preferível eu não fazer durante essas semanas, ou eu fazer, né, nas semanas que meu marido não está aqui, nesse outro horário que eu sei que ela está dormindo, assim. Seria melhor eu abdicar, porque o horário que eu fazia, não deu certo, entendeu? Não tá dando certo. Então, eu vou responder segundo Kardec. Você tem que criar essas condições para que possa acontecer. Agora, se você não consegue criar as condições, então pode ser até perda de tempo. Não teve vez que você tentou, não saiu nada, absolutamente nada? É uma pergunta. Não, eu tentei semana passada e não saiu. Então. Aí eu ia tentar amanhã, no horário que ela estivesse dormindo, entendeu? Isso. Então faz coisa assim, e vê o resultado, e aí passa a fazer no horário que ela está dormindo, né? E pronto. Agora, o Kardec está sugerindo diariamente, mas você pode fazer semanalmente, ou 2 vezes por semana, ou 3, ou até diariamente, mas desde que tenha essas condições que facilitem o trabalho, né? Tanto para você quanto para o espírito, ou para os espíritos, né? Eu acho que, do meu ponto de vista, Marina, se você não tem as condições, não vou dizer que é perda de tempo, mas o resultado vai ser tão pequeno que não vai justificar, né? Sabe, não é aproveitável. Tá bom, obrigada, Luiz. Segura aí. Porque nós temos aqui uma presente, né? E ela já começou a bocejar aqui, então eu mandei dar uma segurada. Segura peão. E aí, alguém gostaria de fazer alguma observação, algum comentário? Oi, Luiz, boa noite. Boa noite, Ana Paula. Então, eu acho que o que vocês falaram mostra de novo a importância, né, de certos trabalhos ocorrerem dentro do centro espírita, né? Porque é onde a gente consegue, não que não, veja bem, eu não estou dizendo que não possa, né? Mas é que no centro espírita a gente consegue manter o horário e a gente também consegue manter a concentração, né? Porque não tem outra preocupação eminente ali. Fora que
você consegue também congregar mais pessoas, né? E você tem aqueles trabalhadores que vão dar o suporte, né, para os médiums fazerem o trabalho, né? E eu acho engraçado que a gente fala trabalho mediúnico, mas a gente não leva o trabalho como trabalho, né? Então, da Na mesma forma forma, na forma de um vocábulo, né, melhor, a é, gente usa esse. não, mas o que eu quero salientar é que é um trabalho. E por ser um trabalho, precisa ter todas essas premissas, sabe? Eu acho válido a Marina tentar, principalmente quando a neném estiver dormindo, porque ela consegue fazer a concentração, né? Mesmo que não saia 100%, conforme ela vai praticando, né? Porque o trabalho é isso, né? A gente vai praticando e vai aprimorando. E daí vai chegar um momento em que ela vai entender qual é o local certo, a hora certa e o momento certo para fazer também, né? Agora, o ponto que eu queria dizer era exatamente isso, porque quando a gente está trabalhando, a gente tem tenacidade, né? A gente vai tentando, a gente vai fazendo, a gente vai elaborando, a gente vai pensando, olha, melhor a luz ficar menos intensa. Olha, melhor a gente colocar a cadeira aqui, porque ali ela balança demais, desconcentra. Então, até essa vontade, né, de realmente realizar um trabalho. E eu acho que esse ponto que às vezes o centro insiste em dizer, ó, os espíritos têm horário, porque a gente tem que ter horário, né? A gente tem que ter a gente tem 40 horas na semana, mais ou menos, né? De trabalho, a gente tem que dedicar pelo menos 1 hora se a gente está disposto a ser médium, né? E é uma dedicação mesmo. Aquela hora é a hora do trabalho mediúnico, entendeu? É nesse ponto que eu estava querendo salientar. No caso da Marina, vamos ver, eu vou fazer duas perguntas para ela, né? Marina, a iniciativa foi sua ou você foi levada a escrever, assim como um impulso? Essa é a primeira pergunta. A segunda, quantos centros espíritas tem na cidade em que você mora? Então, Luiz, eu tive uma, assim, vai e pega uma intuição muito, muito alta, mas eu sempre, como a Ana Paula comentou, eu sempre tinha, né, o que eu tinha ouvido nos centros espíritas que eu frequentava era que não poderia ser feito em casa, né, mas estava no meio da pandemia. Então, foi daí que eu fui falar com a Aninha de Primavera, inclusive foi ela que me passou a Suelen, e por isso que eu tô aqui, né? E eu também falei com uma outra pessoa de Florianópolis, que ele é também, ele que toca um centro espírita lá de Floripa também. E aqui na minha cidade não existe centro espírita nenhum. Então, o que eles dois, tanto a Aninha como essa outra pessoa, me sugeriu, eles falaram assim, Marina, tudo vai depender conforme, assim, vai depender dos espíritos que estão frequentando a sua casa, vai depender da sua vibração, vai depender se você, né, participa de estudos, se isso vai querer ser sério ou não. Se caso for, e aí eu expliquei para eles que todo dia de manhã eu participo do evangelho, né, que eu sempre aqui, né, que eu tentava ao máximo participar dos estudos, aí desde então eu também comecei a frequentar aqui sempre, né, e eu sempre mantenho contato com eles, às vezes alguma dúvida que eu tenho, às vezes eu pergunto para eles. A Aninha, ela é muito cheia, assim, de compromissos, então, ultimamente eu estou mais em contato com a pessoa de Floripa mesmo, e inclusive ele sempre pediu para eu sempre chamar, né, um espírito daqui, né, que inclusive ele já estava ciente e ia me ajudar nesse trabalho aqui. Então foi essa informação, mas não tem centro espírita que se tivesse, né, eu e a Dani, a gente tentou muito, a gente até tentou levar para frente ali em New Orleans e não deu certo, não deu certo. As meninas de lá, ninguém realmente não deu certo. E agora a Dani também está saindo daqui, né? Então É. Então, eu pedi para você responder essas perguntas,
porque justamente por isso, por não ter um centro, mas que você foi atrás dessas orientações. E agora, exatamente no ponto que nós chegamos no Livro dos Médiuns, dá para perceber que é possível, sim, apesar de que numa casa espírita você tem uma somatória de, sabe, dessa energia, desse sentimento, enfim, é isso que vai ajudar o médium. Mas, independente disso, ou seja, não tendo essa possibilidade, aí, desde que leve a sério isso, como os dois falaram, você vai selecionar o tipo de espírito que vai frequentar a sua casa. E assim é verdade. Por isso a gente fala também no Evangelho no Lar, esse tipo de coisa. Por quê? Porque nós somos que convidamos, ou que, melhor dizendo, que abrimos as portas para a espiritualidade do jeito que a gente se comporta. Aí entra quem quer, né? Então, quem quer, né? Agora, se a gente seleciona espíritos realmente bem intencionados, os outros não conseguem entrar. Aqueles mal intencionados não conseguem. Tem uma coisa que você falou, Luiz, que é importante, né? Quando a gente está alinhado ao bem, quando a gente está fazendo qualquer trabalho, e eu acho importante sempre lembrar disso. Qualquer trabalho que nós façamos, e eu percebo isso quando eu vou dar aula na faculdade, ou quando eu vou escrever um artigo, ou que eu vou fazer qualquer coisa. Quando a gente se alinha no bem, a espiritualidade está ali ajudando a gente, está inspirando a gente. Não foi, como você disse, todos nós somos médiuns, né? A gente opta por exercer essa mediunidade da forma como a gente quer, né? De acordo com as nossas intenções. Então, a gente tem que ter fé e a gente precisa exercer melhor essa fé racional que o Kardec tanto fala. Se nós estamos nos intuindo a praticar o bem, se a gente quer se alinhar com a espiritualidade, e prepara o ambiente para isso, né, Marina? O importante é fazer o evangelho, é preparar o ambiente para que você possa se conectar com essa espiritualidade superior, porque a gente ainda é como se a gente tivesse um telefone meio fraco de vez em quando, né, do lado de cá. E então a gente tem que sintonizar muito bem, né, finamente, né, para poder captar essas mensagens. Se você estiver intuída no bem, o seu mentor está do seu lado, né? E se ele estando do seu lado, você não precisa se preocupar, né? O problema é o que a gente carrega dentro da gente. Às vezes a mediunidade ostensiva, ela traz problemas porque nós temos problemas, né? E o centro ajuda a gente a se acalmar nesses problemas, mas quando o centro não está disponível para a gente, a espiritualidade está disponível para a gente, porque a gente não pode imaginar que, então o espiritismo só é bem feito no Brasil, porque lá no Brasil tem muito centro espírita. Isso é errado, né? Imagina, lá no Sudoeste Asiático, você acha que não tem médiuns lá? Claro que tem, né? Então, algum suporte eles têm. Então, a gente tem que lembrar que o importante é a gente estar focado no bem. Em qualquer coisa que a gente faça, não é só na mediunidade. Eu acho que é sempre bom a gente lembrar disso. Exatamente, é uma questão de sintonia. Nós nos sintonizamos com quem a gente quer, com quem a gente gosta. Sabe, Ana Paula, a gente, quem conhece o trabalho, por exemplo, de desobsessão, sabe da importância dessa confiança na espiritualidade. Então, a gente se conecta a eles, a intenção é boa, o trabalho sai. E sai de uma forma assim, sob controle. Agora, se as pessoas não têm nenhum tipo de disciplina, não têm nenhum tipo de ligação com o mais alto, não faz uma prece, as portas todas estão abertas. E os espíritos, eles nos ajudam
quando nós nos colocamos na posição de pedir ajuda, de aceitar ajuda. Gente que não está preocupada com isso, os espíritos também não. Eles vão cuidar de quem está mais preocupado com isso. E deixa para aprender aí, sabe? Virar joguete na mão de espíritos brincalhões. E outra coisa também, né? Eu acho que, se eu entendi certo, a Marina está tentando psicografar, né? Então, ali ela pode olhar a mensagem e ver o conteúdo da mensagem. Isso, que ela já tem. É. Ela tem muitas mensagens já, e pelo que ela avaliou, ela acha que tem um conteúdo nobre, um conteúdo útil, um conteúdo sério. Que é isso que a gente tem que fazer. O médium, ele é responsável pela avaliação da comunicação, seja qual for, intuitiva, seja uma psicografia, seja uma psicofonia. O médium, ele tem que ter isso. Senão, ele entra naquela escala lá dos maus médiums, né, que a gente viu, né, no quadro sinótico aí, que a gente acabou de ver. E isso está cheio, está cheio. Agora, médium bom é aquele que avalia, é aquele que escuta. Claro, ele tem que escutar, mas também tem que avaliar o que ele está escutando. Então, tudo isso dentro do bom senso, critério, é o único jeito. E isso depende do médium. Então, a mediunidade, ela não é solta, como um telefone. O telefone, uma vez que você faça a ligação, ele é neutro ali, ele passa o que o outro está passando em termos de informação, em termos de ofensa, em termos de coisas boas. Ele é neutro. E não interfere. Ele não interfere. Já o médium, ele é ativo e ele interfere. Interfere nas comunicações. Mas depende do quê? Depende desse bom senso dele, desse critério. E outra coisa que eu estava pensando agora é assim, se é psicografia, então lida com ela como se fosse simplesmente um momento em que você fosse escrever alguma coisa, né? E relaxa e deixa as coisas acontecerem. Porque qualquer pessoa que se dispõe a escrever qualquer coisa, seja uma carta ou seja alguma coisa, precisa de um momento de concentração. Não dá para você escrever alguma coisa com todo mundo fazendo barulho na sua volta, né? Então, lidar com a mediunidade de maneira natural também ajuda a que a comunicação seja mais efetiva, né? Então, em preparar o ambiente, ter a intenção de fazer o bem, eu acredito que as pessoas com as quais você já conversou já falaram isso. Mas não vale a pena só falar aqui, porque também tem outras pessoas que podem assistir, né, esse vídeo. Então, é só preparar o ambiente, ter a certeza de que a espiritualidade está ali presente. Quando a gente fala espiritualidade, os mentores espirituais, todos aqueles que estão conduzindo o trabalho. E se ele tiver que acontecer, ele vai acontecer. E se não acontecer, é porque simplesmente não precisava acontecer. E está tudo bem também, né? Não é toda hora que você precisa pôr uma mensagem de 7 páginas, né? Então, é mais ou menos isso que eu queria dizer. Hoje a Sueli e a Cris estão quietinhas. Agora mais ainda. Bom, se a gente não tiver nenhuma observação, a gente pode dar por encerrado, né, o estudo de hoje. E eu gostaria de saber se alguém... Eu vou desligar aqui agora, né, terminar, né, a nossa sessão. E a gente finaliza depois, tá bom? Então, agradeço a todos que estão, tanto ao vivo quanto depois, posteriormente, né, assistindo a gravação.